Platense surpreende e vence o Peñarol lá no Uruguai. Duas equipes que estão no grupo do Corinthians e surpreendentemente a Platense, que iniciou perdendo para o próprio Corinthians, vai lá no Uruguai e supera o Peñarol. Eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tá bom? Já vale destacar o contexto desse grupo, cara, é o grupo do Corinthians. O Corinthians teve um início fenomenal, vencendo a Platense lá na Argentina e na segunda rodada vencendo o Santa Fé, 2 vitórias por 2-0 por sinal. E no restante do grupo, os outros resultados que já tiveram, na estreia o Peñarol tinha empatado com o Santa Fé lá na Colômbia, e aí agora a Platense vence do Peñarol lá no Uruguai. Com isso, o Corinthians é o líder com 6 pontos, a Platense está em segundo com 3 por conta dessa vitória que eu vou comentar aqui neste vídeo, e o Peñarol e o Santa Fé ocupam as duas últimas posições do grupo, cada equipe com um pontinho. Dentro do jogo, a Platense abriu o placar com o Guido Maineiro e uma assistência do Tomás Silva, um cruzamento pela meia esquerda e o Maineiro vindo de trás, né? Ele não estava posicionado na área, foi o famoso fator surpresa, vindo de trás sem marcação. Chega cabeceando no cantinho e abre ali o placar para a Platense. Porém, logo no início da segunda etapa, com basicamente 13 minutos, isso daqui é difícil eu falar desse gol, porque é um cruzamento do Luiz Miguel Angulo para trás e quem faz o gol é o Arezzo. Você tá vendo aqui, tem uma camisa do Grêmio, né? Eu torço pro Grêmio. E o Arezzo com a camisa do Grêmio foi uma vergonha. Dava pra ver que o cara era bom, mas ele não se esforçava. Simplesmente parecia que não queria jogar com a camisa do Grêmio. Saiu do Grêmio, foi pro Peñarol. E no Peñarol tá metendo gol a rodo desde a temporada passada, cara. A questão é que o Peñarol não tem dinheiro pra contratar ele em definitivo. E aí é um embrolho muito complicado, porque o Arezzo com a camisa do Grêmio não joga nada e no Peñarol destrói. E aí quando é pra ele voltar pro Grêmio, ele não quer voltar, quer ficar no Peñarol, só que o Peñarol não tem dinheiro pra comprar ele em definitivo. Então é um embrólio difícil. O Arezzo não quer vir pro Grêmio, mas ao mesmo tempo o time que ele quer ficar, que é o Peñarol, onde ele joga muito bem, não tem de fato verba, não tem dinheiro pra contratar ele em definitivo, porque o Grêmio pagou caro pra ele tirar, pra trazer o Arezzo do futebol espanhol, né, cara? Enfim, é um excelente centroavante, mas com a camisa do Grêmio não conseguiu jogar bem. O Grêmio poderia ter Carlos Vinícius, Bright White e Arezzo como opções de atacantes, né? Só que o Arezzo simplesmente parece que não quis jogar com a camisa do Grêmio. E olha que ele teve uma estreia muito boa contra o Vitória, quando o Grêmio ainda estava naqueles problemas de enchente, né? O Grêmio estava jogando no Centenário, estádio do Caxias. E foi de enchente? Eu acho que ainda era por causa de enchente. O problema no gramado do Grêmio no geral, o jogo foi em Caxias e foi a estreia dele com a camisa do Grêmio, jogou muito bem, o Grêmio venceu do Vitória de forma sofrida ali, onde estava disputando contra o rebaixamento, inclusive. Mas depois disso nunca mais rendeu o que se esperava, teve jogo em Sul-Americana que ele perdeu o pênalti, com a camisa do Grêmio não jogou bem, enfim. Porém, minutos depois tem um pênalti para a Platense, e aí o Zapiola, que é o camisa 10 desse time da Platense, bate o pênalti, e é um pênalti que é interessante porque é aquele pênalti que não tem uma paradinha, mas tem uma pisadinha, porque o jogador da Platense vai correr, antes de chegar próximo da bola ele dá uma desacelerada assim, o goleiro do Peñarol já fica assustado, dá um passinho pra frente e fica totalmente desmontado. E aí o Zapiola vai pra cobrança, só desloca ele, o goleiro do Peñarol já não teve nem mais chances, e de fato isso não se enquadra como paradinha, mas é uma pisadinha, né? Antes de chegar na bola, ele dá uma passada mais devagar que quebra por completo o goleiro do Peñarol, desloca ele ali e faz o 2-1 para a Platense. Com 52 da segunda etapa, o Franco Escobar ainda foi expulso e no geral fecha nisso, uma vitória surpreendente da Platense lá no Uruguai sobre o Peñarol. Vamos ver aqui destaques das duas equipes, jogadores conhecidos, para a gente entender como que essas equipes podem desempenhar ainda nesse grupo. Do lado aqui desse time do Peñarol, vamos ver quem que tem de conhecido. Nesse time do Peñarol aqui, na zaga tem o Maurício Lemos, aquele que era do Atlético Mineiro, estava no Vasco recentemente, está aqui nesse time do Peñarol. Quem mais? Tem o Léo Fernandes, não, que é Nicolás Fernandes. Deixa eu ver se o Léo Fernandes está aqui ainda. Eu não sei se o Léo Fernandes está aqui. Ele não jogou, cara. O Léo Fernandes, que foi um grande destaque quando saiu do Fluminense pro Peñarol, aqui não constou ele como jogando. Não sei o que aconteceu com ele, né? Tem o Arezzo na frente, né? Que eu falei que era do Grêmio. Veio do banco o Abel Hernandes, né? Centroavante que já jogou no futebol inglês, passou pelo Inter, né? No futebol brasileiro.
O técnico é o Diego Aguirre, ex-Atlético Mineiro, ex-Inter também. De lateral esquerdo no banco de reservas tem o Lucas Hernandes, ex-Atlético Mineiro também. Tem o Diego Laxalt, de ex-Milan, né? Lateral esquerdo, meia esquerda também no banco de reservas desse time do Peñarol. O que mais aqui? Tem o Togni, que é um jogador que já rodou pelo futebol argentino também. O que mais? De grande destaque eu diria que é isso daqui, nesse time do Peñarol, mas impressionante, eu não sabia que o Laxalt estava nesse time, por exemplo, um jogador que teve rodagem no futebol europeu. Já desse time da Platense dá pra destacar o Cuesta na linha de zaga, o que mais dá pra destacar? De jogador mais conhecido é só ele, cara. De jogador com mais nome é de fato somente o Vitor Cuesta, ex-Inter, ex-Botafogo, né? A Platense perdeu alguns jogadores, o Tarborda tinha sido muito importante na temporada passada e, se eu não me engano, foi pro Panathinaikos da Grécia, foi alguma coisa assim, saiu desse time da Platense, e, enfim. No geral, uma vitória surpreendente, porque a Platense não é uma equipe fraca, no futebol argentino vem aparecendo novas equipes, né? Então, por exemplo, só nessa Libertadores, o Rivadavia está muito bem no grupo do Fluminense, e no futebol argentino, de fato, faz uma temporada muito boa. A Platense ano passado foi campeã argentina e está nesse grupo do Corinthians. Aí a gente vai lá para a Sul-Americana, vê ali no grupo do meu Grêmio o Deportivo Riestra, no grupo do Vasco vem o Barraca Central, né? Então equipes que não são tão midiáticas no futebol argentino, mas que conseguiram garantir vagas em competições internacionais, né? Por exemplo, o Rivadavia e a Platense estão na Libertadores e o River Plate e o Racing estão na Sul-Americana. Curioso isso daí, né? Porque peso de camisa não tem comparação, né? Mas os maiores desses times estão na Sul-Americana e equipes de menor expressão, como é a Platense e o Rivadavia, estão na Libertadores e estão bem na Libertadores. Realmente um resultado fantástico para a Platense, onde se perde esse jogo já ficaria para trás, ficaria com 0 pontos, o Peñarol embolaria ali com o Corinthians, que de fato são os dois grandes favoritos a passar de fase, o Peñarol e o Corinthians. Não é um grupo fácil para o Corinthians, mas o Corinthians começou muito bem. Vencer da Platense na Argentina não é fácil e o Corinthians conseguiu. E vencer do Santa Fé também foi fundamental. Enfim, a Platense com essa vitória embola por completo esse grupo, porque o Santa Fé e o Peñarol também não são equipes fracas e tendem a disputar bastante esse grupo. Esse grupo tende a ser muito equilibrado, cara. Enfim, um baita resultado para a Platense. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!